preguei algumas vezes nesse texto. E ele é um texto bastante conhecido da palavra de Deus. Mas a palavra sempre se renova, né? Todas as vezes que nós lemos, que nós meditamos, Deus fala algo novo conosco. Então eu queria ler com vocês Romanos, capítulo 12, se você puder abrir a sua Bíblia. Romanos 12, os versos 1 e 2. Amém? Glória a Deus. Romanos 12, versos 1 e 2, diz assim: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereça o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixe que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Aqui está, mas deixem que Deus os transforme, né? Mas em outras versões está, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Curioso, né, que aqui na minha Bíblia, no Romanos 12, está como título a nova vida, falando a respeito da nova vida. E, queridos, todo início de ano, basicamente é a mesma coisa. Nós realizamos promessas, anotamos na nossa agenda situações que queremos mudar, que queremos ver que algo novo aconteça. Buscamos forças para realizar coisas novas. Surgem sonhos, ideias, pensamentos, projetos, mas no fundo o que nós queremos é uma transformação. No fundo e na realidade o que nós queremos é que algo na nossa vida seja transformado, seja mudado, seja completamente feito novo. E se nós olharmos para a nossa realidade, o nosso relacionamento com Deus, a realidade é que Cristo já nos transformou, né? A Bíblia diz, né, que nós nascemos de novo, que somos nova criatura. Porém, nós, apesar de sermos nova criatura, de termos nascido de novo, de termos passado por uma transformação de Deus na nossa vida, se você olhar para você, se você caminha com Deus há um tempo, você vai olhar para trás e você vai ver que você é uma pessoa diferente. Eu costumo dizer que uma das primeiras coisas que Deus faz conosco é nos dar dignidade. Porque quando nós recebemos Cristo, nós começamos as coisas começam a se colocar em ordem na nossa vida e nós recebemos da dignidade de Deus. Você que antes, né, vivia, se contentava com os prazeres e desejos temporários, passageiros, carnais, agora você se contenta com coisas espirituais. Deus coloca a sua vida de pé. Mas apesar de termos uma transformação, termos a vida eterna que nos é prometida em Cristo Jesus, quando nós recebemos Cristo no nosso coração, começa um processo de santificação. Cristo, Ele não quer ser só o nosso Salvador, Cristo quer ser o nosso Senhor. E começa esse processo para Cristo ser o Senhor da nossa vida. Para Cristo tomar conta da nossa vida. E quando nós recebemos Cristo no nosso coração, nós somos habilitados por Deus a ter uma visão espiritual das coisas. O Senhor nos habilita a enxergar coisas que nós não enxergávamos. Lembra de Nicodemos? Nicodemos foi se encontrar com Jesus de noite. E Jesus fala para ele: Nicodemos, você precisa nascer de novo. E Nicodemos não entende nada do que Jesus está dizendo. Jesus fala para Nicodemos: Nicodemos, você é mestre em Israel e não consegue ver essas coisas.
Você tem todos esses cursos e não consegue ouvir o que eu estou te dizendo. Você tem toda essa profundidade de conhecimento, mas você não entende coisas básicas espirituais. E às vezes, queridos, nós podemos atingir grandes lugares na sociedade, mas sermos meninos espirituais. Nós podemos ser pessoas que ganham muito dinheiro, têm muitos recursos, mas sermos meninos espirituais. E é esse tipo de transformação, é a transformação que só Deus pode fazer por nós. Porque o crescimento espiritual, o andar com Deus, o andar no Espírito, depende de nós nos sujeitarmos a Deus. Então nós vemos aqui que pelo menos 2 áreas da nossa vida, o Senhor quer transformar. São áreas que precisam continuamente de transformação. Não vou dizer áreas, mas são atributos humanos. A primeira delas são 2, é o corpo e a mente. Vamos ver aqui que todo esse capítulo 12, o verso 1 e 2 que lemos, fala a respeito do corpo e da mente. E se nós olharmos para a criação de Deus, tudo aquilo que Deus fez, a Bíblia diz que era bom. Deus criou tudo bom. E a ordem da criação de Deus é que a nossa mente governe o nosso corpo, amém? A nossa mente, o certo é que a nossa mente seja responsável pelos nossos atos. Que a nossa mente seja responsável pelas nossas atitudes. Que nós reflitamos naquilo que vamos fazer e coloquemos em prática na nossa vida. Mas o pecado inverteu essa ordem. O pecado inverte a ordem de Deus. Porque quando somos dominados pelo pecado, nós sabemos o que não queremos, mas mesmo assim nós fazemos. Nós sabemos o que é mal, mesmo assim nós somos atraídos. O apóstolo Paulo dizia que o bem que eu quero, eu não consigo fazer, mas o mal eu acabo fazendo. Ou seja, nós somos atraídos ao pecado. A Bíblia vai dizer que no Éden, quando a serpente tentou Eva, no capítulo 3, no verso 6 de Gênesis, vai dizer que a árvore era agradável, o fruto era agradável aos olhos de Eva. A árvore desejável para dar atendimento, era boa para se comer. Ou seja, fala de paladar, fala de olhos, sensações, sentimentos, vontades. Desejável. Nós colocamos, e o pecado faz isso conosco, nós acabamos colocando as nossas vontades acima daquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Acima da revelação de Deus para a nossa vida. A ordem de Deus para eles era, não toque na árvore que está no meio do jardim. Eva sabia que não podia tocar na árvore, ela falou para a serpente, podemos tocar em tudo, podemos comer de tudo, usufruir de todo esse jardim, mas nós não podemos tocar na árvore que está no meio do jardim. E daí a palavra vai dizer que ela olha para o fruto e vê que o fruto era bom, era agradável, era desejável, a árvore era desejável para dar entendimento. Inverte a ordem de Deus. Se antes ela usava a mente para poder agir com o corpo, agora o corpo estava agindo no lugar da mente, tomando lugar daquilo que está como palavra de Deus ou aquilo que Deus falou para ela. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Que muitas vezes aquilo que nós não queremos fazer, nós fazemos. E isso impede a nossa transformação. E isso impede a transformação que Deus quer fazer na nossa vida. Impede aquilo que Deus quer realizar na nossa igreja, na sua cidade, na sua casa, na sua vida, na sua família. Impede, porque nós somos dominados muitas vezes pelas nossas vontades. E é por causa dessa ordem inversa que nós não conseguimos colocar em prática muitas coisas que queremos e muitas das resoluções do ano que se inicia. Você começa todo animado dizendo, esse ano eu vou para a academia todos os dias.
vou virar fitness. E você vai no primeiro dia, aí no segundo dia você já fica dolorido, não vai mais. E daqui a pouco, você sabe que é bom, você sabe que tem que ir, mas o teu corpo já não quer mais. Você diz, olha, esse ano, pastor Roberto, eu vou comer só salada, carne, ovos, vou tomar leite. Mas aí passa de frente ao McDonald's, vem aquela neblina espiritual, aquele vento de hambúrguer vem no teu nariz, aí você é atraído pelo ketchup do McDonald's. Oh Deus, esses dias eu me peguei fazendo algo que eu falei, Jesus, Deus está mudando a minha vida, pastor. Lá em casa tinha sobrado, no final do ano, sobrou 2,5 litros de Coca-Cola. Eu falei, meu Deus, e agora? Aí eu tomei o primeiro copo, parece aqueles viciados. Tomei o primeiro copo, pastor. Aí eu falei, que maravilha. Aí no outro dia eu vim para a igreja por culto, eu falei que não ia tomar Coca-Cola, né? Diminuir pelo menos. Aí eu falei, vou tomar no almoço. Eu tomei no almoço um copo e joguei o restante da Coca-Cola fora, para a glória de Deus. Eu falei, meu Deus, estou ficando doido, jogando Coca-Cola fora. Amados, nós queremos fazer muitas vezes, e nós vemos isso com irmãos que são viciados em bebidas, no cigarro, nos jogos. Vemos isso em pessoas que querem se transformar, mas não conseguem. E nós podemos repetir muitas vezes, mas nós não conseguimos dominar os nossos sentimentos, as nossas emoções, os nossos desejos. Você pergunta para a pessoa, e aí, está ansioso? Não, estou não. Não, está tudo normal. A pessoa está se mordendo. Está com raiva? Não fica com raiva não. Quem falou que eu estou com raiva? Porque o nosso corpo fala. O nosso corpo revela o que está no nosso coração. As nossas atitudes revelam o que queremos, o que desejamos. E é por isso que nós precisamos ter cuidado com o piloto automático, com aquilo que nós já estamos acostumados a fazer. Já estamos acostumados. Quando eu morava lá no Grajaú, eu estava acostumado, saía do ônibus, descia, já passava na padaria, irmão, comprava aquele sonho maravilhoso, quentinho, irmã, o sonho desse tamanho, lá era desse tamanho, e por fora aquele açúcar de confeiteiro. Todo dia. E eu sei que não é esse o sonho que Deus tem para você. Não é esse o sonho que Deus tem para mim. E é por isso que nós precisamos quebrar os padrões do piloto automático. Aquilo que faz a gente fazer tudo a mesma coisa todo dia. E a gente diz, não, está bom assim, não quero mudar. Está legal desse jeito, não quero transformar nada. E daí Deus quer fazer algo novo na nossa vida. E a gente se torna impedimento para a mudança que Deus quer fazer em nós. A gente se torna uma barreira para aquilo que Deus quer fazer. E o objetivo de Deus, queridos, é que as nossas atitudes, as nossas ações sejam um reflexo, um resultado da nossa mente transformada. A vontade de Deus é que a nossa mente transformada governe o nosso corpo. Seja responsável por aquilo que fazemos. Então, como então podemos colocar nossa vida em ordem? O apóstolo Paulo aqui ele diz que aqui o que podemos e o que precisamos fazer, em primeiro lugar, é apresentar os nossos corpos. Entregar os nossos corpos a Deus como uma oferta. Entregar, colocar nas mãos de Deus os nossos corpos e reconhecer, Senhor,
eu não consigo. Não dá. Se for depender de mim, eu sou viciado. Tem uns programas que eu não gosto de assistir, que me dão uma depressão, eu fico triste, irmãos. É aqueles programas de gente que está tentando emagrecer. A pessoa já está com 200 e poucos quilos, e a pessoa está tentando emagrecer. E às vezes o médico precisa, o pastor Roberto pode falar disso melhor do que eu, o médico precisa de um sinal de que a pessoa quer mudar. A pessoa tem que perder alguns quilos, ela tem que mudar a vida dela, os hábitos dela de alguma maneira, e muitas vezes a pessoa não consegue mudar, não consegue quebrar o padrão, porque está acostumada, é a mente, precisa trabalhar a mente. Então o apóstolo diz que nós precisamos entregar o nosso corpo, querido, é entregar as nossas ações, é entregar as nossas vontades, é entregar os nossos desejos, é colocar o nosso corpo como um instrumento nas mãos de Deus, é colocar nosso corpo, as nossas atitudes, como um serviço a Deus, como uma oferta a Deus. E de que forma devemos fazer isso? Em primeiro lugar, com um sacrifício vivo. Em outras palavras, você não precisa se bater, não precisa se chicotear, não precisa fazer nada que agrida o seu corpo, que prejudique a sua saúde, não precisa fazer nada, matar nenhum animal, não precisa realizar promessas, mas ofertar a Deus o seu corpo. Talvez ofertar o seu tempo, a sua disposição, os seus talentos, os dons que Deus colocou sobre você. Ofertar a Deus como sacrifício vivo, como uma oferta viva no altar de Deus. Esse sacrifício vivo, ele também deve ser santo. Santo a Deus. Somos santificados em Cristo, somos santificados em meio ao mundo perverso. Ser santo é viver na contramão da filosofia moderna, é viver na contramão da filosofia do mundo, é viver na contramão daquilo que está no pensamento e na cosmovisão da nossa sociedade hoje. Ser santo é ser separado para Deus, estando no mundo, trabalhando, visitando as pessoas, indo à escola, indo à faculdade, com amigos, sendo santo. Ser santo não é ir para o alto do monte e ficar isolado lá e não viver a vida. Ser santo é viver a vida em comunhão com Deus. Ser santo é viver a vida com Deus junto de você. Sacrifício vivo, santo, mas nada disso adianta se não for agradável a Deus. E sobre esse assunto em especial, irmãos, eu tive uma experiência com Deus. Acabou o ano novo, todo mundo tinha ido dormir, eu fui orar. E eu orei no dia 1º já, e eu falei com Deus: Senhor, eu entrego a minha vida como oferta ao Senhor, nesse ano de 2021. O Espírito Santo falou comigo: a sua oferta tem agradado a Deus? Porque não adianta ofertar se não agradar a Deus. Não adianta a gente entregar a oferta no altar se essa oferta não estiver agradando o Criador. Às vezes a gente acha que o ato de ofertar é um ato qualquer, que a gente entrega um dinheiro, coloca um dinheiro na salva, que a gente entrega alguma coisa. Não. A oferta tem que ser agradável ao Senhor. A oferta no Antigo Testamento tinha que ser um cordeiro escolhido, um cordeiro sem mancha, sem mácula, um cordeiro que fosse agradável a Deus. E Deus respondia com fogo essa oferta. Lembramos de Caim e Abel, os irmãos, em que a oferta de um foi agradável a Deus e a oferta do outro não foi agradável assim. Isso causou a ira no irmão que matou, acabou matando Abel.
Lembramos da oferta daquela viúva pobre, que o Senhor Jesus estava olhando os homens, as pessoas que estavam colocando o dinheiro, a oferta no altar, e homens que tinham bastantes recursos colocavam as suas ofertas, até que uma viúva pobre colocou 2 moedas. E Jesus disse: de todas as ofertas aqui, a oferta dessa mulher foi agradável a Deus. Porque a ordem de Deus é diferente da nossa ordem. Nós achamos que estamos fazendo muito para Deus, que estamos dando muito para Deus, do nosso tempo, do nosso talento, da nossa disposição. Mas Deus conhece a tua vida, meu irmão. Deus conhece o teu levantar e o teu deitar. Deus conhece a tua entrada e a tua saída. Não podemos esconder de Deus as nossas motivações. Não podemos esconder de Deus aquilo que nos impulsiona. Toda oferta precisa agradar a Deus. Toda oferta é um culto, mas nem todo culto é uma oferta. Toda vez que nós ofertamos para Deus, nós estamos cultuando a Deus. Mas nem sempre, todas as vezes que nós estamos cultuando a Deus, nós estamos sendo agradáveis a Ele. Porque às vezes nós estamos cultuando a Deus, ou no lugar de culto, mas a nossa mente está longe de Deus. Às vezes nós estamos no lugar que é santo, mas Deus está longe de nós. Às vezes nós estamos como com as mãos rendidas para o Senhor, entregando no altar, mas o altar está longe do nosso coração. E é por isso que o Senhor nos chama nessa noite, queridos, a oferecermos para Deus a nossa vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. A palavra de Deus nos lembra da oração de 2 homens. Um era fariseu, doutor da lei, conhecedor da palavra, homem cheio do conhecimento, homem educado nas Escrituras, que orava a Deus e falava: Senhor, obrigado, porque eu não sou como esse homem pecador que está aqui, como a maioria das pessoas. Eu entrego meu dízimo, eu entrego a minha oferta, eu jejuo 2 vezes por semana. Muito obrigado, Deus, por essa obra maravilhosa que o Senhor tem feito na minha vida, porque eu cumpro todas as regras que o Senhor manda eu cumprir. Enquanto o publicano estava lá do lado, batendo no peito: Senhor, me perdoa, porque eu sou pecador. E o Senhor Jesus diz: qual foi a oração que agradou a Deus? Qual foi a oração que tocou o coração de Deus? A oração que nós nos gabamos diante de Deus, a oração em que a gente se humilha na sua presença. E é por isso que na ordem de Deus, os humilhados são exaltados. Na ordem de Deus, aqueles que se exaltam são humilhados. E Deus quer fazer algo novo, e Ele diz que não podemos oferecer. Nós não podemos oferecer um presente que não agrada a Deus. Uma oferta que não agrada a Deus. Precisamos oferecer cultos, palavra, oração, oferta, tudo de forma que agrade ao Senhor. Que seja agradável a Deus. E Ele diz que isso é o nosso culto, o nosso culto racional. E se existe um culto racional, irmãos, é porque existe um culto emocional. Se existe um culto que é racional, que agrada a Deus, é porque existe também um culto emocional. Como que é o culto emocional? É aquele culto que a gente se desespera e diz: Senhor Jesus, eu te amo. O Senhor é maravilhoso. Mas as nossas atitudes não condizem com as nossas palavras. O culto emocional é o culto que a gente chora na presença de Deus. Mas quando a gente sai da igreja, a nossa vida continua a mesma. O culto emocional é aquele culto que tem uma carga emotiva muito grande, mas não tem transformação. E o culto racional é o culto em que somos transformados pela palavra. Em que as nossas atitudes são transformadas por Deus. E acabamos sendo ou tendo atitudes condizentes com aquilo que Deus quer fazer na nossa vida.
Então o Senhor nos diz, por meio do apóstolo, para nós não nos conformarmos. Não nos conformarmos. Verso 2, na minha versão diz, não vivam conforme os padrões do mundo. Em outras diz, não vos conformeis. Quando nós deixamos de questionar os nossos comportamentos, as nossas ações, as nossas palavras, nós deixamos de buscar na palavra transformação para a nossa vida, nós já nos conformamos. Fazer o quê, né? Já nasceu assim. Fazer o quê? Esse homem já é desse jeito mesmo, fala palavrão, xinga, bebe. Aqui todo mundo é doido, não tem jeito. Não tem como mudar. Não tem como transformar. Ele é assim mesmo. Meu filho é assim mesmo. Ele não me respeita. Ele não me obedece. Conformação. Meu casamento é assim mesmo, a gente já se acostumou. A gente só dá bom dia de manhã, boa noite na hora de dormir. Conformação. Eu estou acostumado, é a mãe dos meus filhos. Não vos conformeis. Claro que a palavra aqui está falando da conformação que temos com relação ao mundo. Da realidade que o mundo tenta impor à igreja. E Paulo está dizendo, não se conforme. Mas a palavra nos diz o que devemos fazer então. É certo que que nós apresentamos os nossos corpos como oferta a Deus, como sacrifício a Deus. Mas o que fazer? A palavra então diz, transformai-vos. A minha versão diz transformai-vos. Essa aqui vai dizer, mas deixem que Deus os transforme. Mas perceba que a palavra não diz transformai a vida do teu irmão. Mude a vida do teu marido. Mude a vida dos teus filhos, dos teus netos. Mas a Bíblia diz, transformai-vos, muda a tua vida. Você tem que transformar a sua vida. Busquem essa transformação pessoal em Deus. Porque nós queremos ter palavra para todo mundo. A gente quer que todo mundo seja transformado. E a gente diz, olha, se fulano estivesse aqui nessa noite, seria maravilhoso ele ouvir essa palavra. Seria ótimo se fulana estivesse aqui. Ah, Jesus, o Senhor fazer uma transformação maravilhosa na vida dela. Mas às vezes a nossa vida precisa de transformação. Porque essa palavra é para você, meu irmão, que está me ouvindo. Essa palavra é Deus falando contigo, porque Ele quer transformar a tua vida. Não é a transformação do outro, mas é a minha. É a minha transformação. É certo que tem algumas pessoas que dá vontade de bater. Muda. Dá vontade de dar uma rasteira. Se transforma, rapaz. Toma tenência nessa vida. Mas Deus está falando, muda você. E é curioso porque a palavra que é usada aqui, no original grego, é metamorfo, de metamorfose. De uma transformação completa. De uma larva que vira borboleta. E uma transformação, queridos, tem fases. Uma transformação, ela não acontece da noite para o dia. Uma transformação significa que todos os dias você precisa ser transformado, moldado pela palavra. Quando nós nos lembramos que o Senhor nos compara a vasos nas mãos do oleiro, a transformação, ela é gradual, é o oleiro nos moldando. É Deus fazendo a sua obra na nossa vida, uma obra contínua. E essa obra nem sempre é agradável para nós. Que é muito lindo a gente cantar na igreja, Senhor, eu quero ser um vaso novo, quebra, Senhor.
E daí Deus começa a mandar prova, Deus começa a mandar dificuldade, Deus começa, a trabalhar na tua vida. Aí você diz, Deus, está doendo essa prova. Eu cantei para o Senhor quebrar, mas não era para quebrar tanto assim, Deus. Não era para ser tão duro. Uma amiga nossa, o filho dela estava com dor no joelho. Criança, da idade do Matias, um pouco mais velho, jogando futebol, jogava futebol. Aí levou a criança no ortopedista. O ortopedista passou anti-inflamatório, passou um monte de remédio. Aí poucos dias depois ela tinha uma consulta no pediatra. O pediatra falou, nada disso. Nada de anti-inflamatório, isso aí é dor de crescimento. Isso é normal, vai passar. Porque crescer dói, irmãos. Ser transformado às vezes machuca. Ser transformado por Deus mexe com a nossa região de conforto, aquela região que a gente se sente bem. Porque Deus, deixa eu falar uma coisa para você, Deus não te chamou para você ter vida confortável, não. Deus não te chamou para te dar uma nova vida, Ele te chamou para te dar uma nova vida, mas não é uma vida na frente do Netflix, não, que Deus te deu. A nova vida que Deus quer nos dar é uma nova vida como servos dEle, fazendo a vontade dEle, cumprindo o seu querer na nossa vida. Não é a gente sentado no sofá com a perna para o alto, trocando os canais da televisão. É muito bom isso. Mas Deus tem mais para você. Deus não quer uma vida passiva em que você só recebe, mas uma vida cristã em que você age em favor de Deus. Que você age de acordo com a vontade de Deus na sua vida. Curioso que essa mesma palavra, metamorfo, de transformação, é a mesma palavra no original que nós vemos lá em Mateus, no capítulo 17. Quando Jesus se apresenta aos discípulos, numa que a nossa Bíblia aqui traduziu como transfiguração. Estava Jesus no monte, com João, Pedro, os discípulos mais íntimos, e em dado momento o rosto de Jesus começa a brilhar. E eles ouvem Jesus falando, como Elias e Moisés, e Pedro inclusive pede, Senhor, o Senhor quer que a gente faça uma tenda para vocês, para esses. Até que vem uma voz do céu e diz, esse é o meu filho amado. E a voz de Deus, poderosa, faz com que esses homens temam, se prostrem, e eles ficam com medo da presença de Deus que havia naquele lugar. O rosto de Jesus brilhava como o sol, eles não conseguiam olhar para o rosto de Jesus. Porque, querido, a tua transformação, ela vem de Deus. A tua transformação, ela é resultado da glória de Deus na sua vida. A tua transformação é resultado da tua intimidade com Deus, do teu andar no Espírito, da tua vida de intimidade com o Senhor. E aqui, queridos, nós vemos o que nós, como servos de Deus, precisamos para esse ano. Espera aí que já está acabando, esqueci, espera aí. Deixa eu acelerar aqui tudo. Na minha mente está ali 9h30, mas ainda só tem 5 minutos. Né? Não, na minha mente estava 9h30, mas é 9 horas. Não. Então, para encerrar, queridos, nós vemos aqui que o Senhor diz para renovarmos a nossa mente. Então, essa transformação de Deus, ela precisa gerar uma renovação da nossa mente. E é essa renovação da nossa mente que vai colocar o nosso corpo submisso à mente de Deus.
o nosso corpo submisso à vontade de Deus. E quando isso ocorre na nossa vida, e aí que é algo maravilhoso de Deus para você, quando as nossas vontades, os nossos desejos estão submissos à vontade de Deus, nós podemos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Perceba que a palavra diz, experimentem, experiência com Deus. Porque essa palavra, ela não é, o culto é racional, mas a palavra de Deus, ela é para a nossa vida, ela é para hoje. É para você experimentar hoje. Você tem acesso hoje. Você tem a oportunidade de ter uma experiência com Deus. Porque Evangelho é experiência. Evangelho é prática. Evangelho é Deus com você, é Deus falando contigo, é Deus mudando a sua vida. Ontem nós lá em casa colocamos algumas causas diante da presença de Deus. E hoje eu falei, rapaz, falei com a minha esposa, falei, não é que esse negócio de oração dá certo mesmo? Porque Deus responde às nossas orações. Deus responde aquilo que clamamos. Pastor Roberto falava, olha, nós queremos clamar ao Senhor. Nós queremos nos colocar diante de Deus. E meu irmão, não há outro lugar para nós estarmos. A quem recorrermos no momento em que pessoas estão desesperadas, que pessoas não sabem o que fazer. Só nos resta correr para o esconderijo do Altíssimo, para a morada do Onipotente, para o lugar onde Deus fala conosco, o esconderijo do Senhor. Conhecer o coração de Deus. A gente falava, conhecer o coração de Deus sempre foi um lugar secreto, meu irmão. Porque você não revela o teu coração para qualquer pessoa. Você não revela os teus desejos mais profundos para quem está na esquina. Você revela para quem é íntimo. E Deus quer que você tenha intimidade com Ele. Por isso que todas as vezes que a palavra fala de intimidade com o Senhor, fala de um lugar secreto, de um refúgio, de um lugar onde está só você e Deus. De um lugar onde você ouve a voz de Deus e Deus se revela na nossa vida. Para encerrar, talvez existam muitas orações não respondidas. Talvez existam orações que você tenha feito que até hoje Deus não te respondeu. E talvez a gente possa até ter uma pregação só para falar de orações que não foram respondidas. Porque às vezes parece que a gente faz tudo certo, a nossa vida não está em pecado, nós estamos em comunhão com Deus, a gente continua perseverando na oração como aquela viúva, como aquela mulher que estava, viúva que estava cobrando ao juiz para que ele julgasse a sua causa, perseverante em oração. Parece que tudo está certo, mas Deus não responde à nossa oração. E queridos, nós sabemos e a palavra nos diz que se nós pedirmos com fé, o Senhor nos responde. Mas Deus não é como uma pedra ou uma coisa em que a gente simplesmente faz alguns pedidos, e cada um aqui tem um pedido, que o meu time de futebol seja campeão do Campeonato Brasileiro, o outro pede a mesma coisa por outro time, e daí, como é que Deus vai realizar essa oração? E a Bíblia diz que nós pedimos e não recebemos, porque pedimos mal, para gastar com as nossas vontades, os nossos deleites. E meu irmão, Deus sabe, e Deus tem acrescentado fé, e nós podemos pedir para o Senhor, acrescenta-nos a fé como aquele homem. Eu queria que a gente fizesse essa oração, se você puder ficar de pé. Eu queria que a gente fizesse uma oração por esse ano, na sua vida. Para que esse ano, acima de tudo, seja um ano de transformação de Deus. De renovação da sua mente.
Porque isso vai gerar para você experiências profundas com Deus. E eu sei que se eu perguntar aqui, quem quer ter experiência com Deus? Todos nós queremos. Todos nós queremos ouvir Deus falar conosco. Todos nós queremos ver a mão de Deus agindo em determinada área da nossa vida. Mas primeiro nós precisamos nos transformar. Sermos moldados. Aleluia, Jesus. Senhor, muito obrigado, Deus. Por cada um dos teus filhos que estão aqui. Por cada um que veio para ouvir a tua palavra. Deus, que não seja a minha palavra, mas a tua. Porque a tua palavra é a verdade, Senhor. A tua palavra é vida, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Meu Deus, são muitas expectativas nesse ano que começou. São muitas ideias, muitos pensamentos, mas também muito medo, Pai. Senhor Deus, muita palavra negativa, Senhor. Muitas coisas erradas, Senhor, que fazemos. E por isso, Deus, nós precisamos da revelação da Tua glória em nós. A Tua glória dentro de nós. Eu quero te pedir sobre a vida do meu irmão nesse ano de 2021. Que seja um ano em que ele tenha experiências contigo. Meu Deus, que ele experimente verdadeiramente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque, Senhor, o que faz a diferença não são as nossas orações ou as nossas petições. É sabermos qual é a Tua vontade, Deus. Porque se nós pedirmos conforme a Tua vontade, está na Tua palavra, o Senhor nos atende. Meu Pai, muitas vezes não somos atendidos, porque estamos pedindo de acordo com a nossa vontade e não com a Tua, Senhor. Meu Pai, em nome de Jesus, que as nossas orações estejam alinhadas com o Teu desejo, com a Tua vontade, com o Teu querer. Meu Pai, que nessa hora em que meu irmão se coloca diante de Ti, o Teu Espírito faça-o lembrar, meu Pai, daquilo que está no Teu coração. Pai, porque é vontade do Senhor que vidas sejam libertas, é vontade do Senhor que a nossa casa seja salva, é vontade do Senhor que os nossos filhos Te temam. É vontade do Senhor que haja comunhão dentro do lar. É vontade do Senhor que portas estejam abertas para os Teus filhos. É vontade do Senhor, meu Pai, que sejamos curados. É vontade do Senhor, meu Deus, na nossa vida, que sejamos transformados de fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória. Continua dando vitória, Senhor. Continua abrindo portas, Pai, que não enxergamos, que não estamos vendo, meu Pai, resultado. Aracalabassuri calabandarábia. Meu Deus, em nome de Jesus, renova esperanças que estão morrendo, que já se foram. Renova, Senhor. Aleluia. 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 Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia.